Jerusalém estava em silêncio. Um silêncio amargo, pesado, como o som da derrota que ecoa muito tempo depois da guerra. A história de Neemias como você nunca viu. Imagine ver sua cidade em ruínas, os muros destruídos, os portões queimados, seu povo vulnerável, vivendo sob a sombra do medo. Você está a milhares de quilômetros de casa, trabalhando como copeiro do rei mais poderoso da época. E ainda assim você sente que algo precisa ser feito. Essa é a história de Neemias, um homem comum, mas com uma fé extraordinária, que enfrentou inimigos, crises internas e desafios quase impossíveis. Tudo para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas essa história é muito mais do que pedras empilhadas. É sobre liderança, coragem, propósito. E sobre como uma simples oração pode mudar o rumo de uma nação inteira. Prepare-se, porque o que você vai ver agora é uma das histórias mais poderosas e inspiradoras da Bíblia, e que ainda ecoa nos dias de hoje. Neemias era judeu, mas não vivia em Israel. Ele estava no exílio, servindo como copeiro do rei Artaxerxes na poderosa Pérsia. Isso já mostra algo importante. Neemias não era sacerdote, nem rei, nem profeta. Ele era um funcionário real. E mesmo assim, foi através dele que Deus iniciou uma das maiores restaurações de Jerusalém. Um dia, ao conversar com alguns compatriotas que haviam voltado de Judá, Neemias ouviu algo que o abalou profundamente. Os muros de Jerusalém ainda estavam destruídos, séculos após o exílio babilônico. A cidade estava vulnerável, sem proteção, sem honra. Ele não chorou apenas por tristeza, mas por uma dor profunda, de alguém que sente a responsabilidade de agir. A decisão de Neemias. Foi então que Neemias fez o que poucos fariam primeiro. Ele orou. Por dias jejuou, clamou a Deus com palavras poderosas, mas não ficou apenas na fé. Ele se planejou, traçou estratégias. Quando o rei percebeu sua tristeza, perguntou o que se passava. E Neemias, mesmo arriscando sua vida, pediu permissão para reconstruir os muros de Jerusalém. Incrivelmente, o rei não só permitiu, como o nomeou governador, e ainda forneceu recursos para a missão. Aqui temos uma lição crucial. Neemias sabia combinar espiritualidade com ação. E isso foi o que transformou uma ideia em uma missão épica de restauração. A reconstrução e os desafios. Neemias chegou a Jerusalém e não perdeu tempo. Em segredo, fez uma inspeção noturna das muralhas. Cada rachadura, cada portão queimado, tudo anotado. No dia seguinte, convocou o povo. Sua liderança contagiou. Sacerdotes, comerciantes, ferreiros, todos trabalharam lado a lado. Mas os inimigos também vieram. Sanbalate e Tobias, líderes de povos vizinhos, tentaram impedir a obra com ameaças, zombarias e até planos de assassinato. Neemias, no entanto, resistiu. Organizou turnos, armou os trabalhadores e fez uma frase inesquecível ecoar entre os escombros. Trabalhavam com uma mão e com a outra seguravam a espada. Conflitos internos e vitória final. Mas nem todo inimigo estava do lado de fora. Havia exploração dentro do próprio povo. Judeus ricos cobravam juros absurdos dos mais pobres. Neemias, indignado, confrontou todos. Exigiu justiça e igualdade. A reforma era espiritual, física e social. E com coragem, Neemias restaurou não apenas os muros, mas também a dignidade de seu povo. Em apenas 52 dias, os muros estavam de pé. Uma obra que parecia impossível se tornou realidade. E tudo isso começou com um homem que decidiu se ajoelhar. Neemias se torna, até hoje, um exemplo de liderança, perseverança, fé e propósito para alcançar os objetivos que Deus colocou em seu coração. Conclusão. A história de Neemias nos ensina que qualquer pessoa, independente da posição que ocupa, pode ser usada para grandes mudanças. Que orar e agir são duas forças que se completam. Que liderança não é sobre título, mas sobre exemplo. E que mesmo diante da oposição, a perseverança e a fé são capazes de transformar ruínas em fortalezas. Talvez hoje você esteja vendo muros caídos na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua fé. Mas lembre-se, Neemias não começou com força. Ele começou com um coração quebrantado e uma oração sincera.
E isso foi o suficiente para mudar tudo. Se Neemias é um exemplo a seguir para você, se inscreva no canal, deixe aquele like e ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. Envie esse vídeo para abençoar alguém com a palavra de Deus. Te espero no próximo vídeo.